sábado a você que nos assiste. É com muita alegria que nós o recebemos aqui novamente para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando a segunda lição que fala sobre Esdras e também Neemias. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos dois convidados aqui muito queridos, o Marcos, que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. E o Shinji, nosso amigo que está sempre aí nos prestigiando, é muita alegria que nós temos vocês aqui. Obrigado. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou também pelo facebook.com/conexão o número 7 Curitiba, facebook.com/conexão o número 7 Curitiba. Antes de iniciarmos então o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado e eu peço que o Marcos faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos a Tua direção. Que o Senhor possa nos iluminar, possa nos mostrar as belezas profundas das Santas Escrituras. Tu que és Senhor do Universo, é misericordioso, amoroso, bondoso e tem tanta longanimidade conosco que somos pecadores. Que nós possamos ver no estudo desta lição a revelação do Teu caráter e da Tua bondade para cada um de seus filhos. Por Jesus, amém. Amém, Senhor. Para iniciar então esse estudo, eu gostaria de ler o verso principal da nossa lição, que está lá no livro de Neemias, no primeiro capítulo, no versos 4 e 5, que diz o seguinte: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu acho muito bonito esse verso aqui, porque Neemias ele fala do fundo do coração dele, né? É a fala de alguém que está indignado com alguma coisa. E é tão bonito de ver como Deus colocou esse sentimento dentro de Neemias, né? Na realidade, ele levantou Neemias para que ele fosse um porta-voz de Deus, né? Para que houvesse uma restauração, né? Da casa de Deus, da cidade. E ele colocou isso muito forte dentro do coração dele, né? E quando ele faz esse lamento, eu queria começar com você, Shinji, ele faz esse lamento porque ele recebe uma notícia não muito boa, né? O que aconteceu? Então, a situação histórica da época em que vivia Neemias é a situação. Dois grupos já tinham ido de volta a Jerusalém, sim, né? Com o intuito de reconstruir, né? Reconstruir o templo, reconstruir a cidade. E esse grupo ele conseguiu fazer parte desse trabalho, né? Que foi fazer, o que eles conseguiram foi terminar o templo, né? Mas até não colocaram em operação da maneira adequada e tudo. E a parte da fortificação da cidade, que é construir seus muros e proteção, eles não conseguiram, porque tinha muita resistência. Até os próprios povos inimigos, eles temiam que com a reconstrução total, e Israel havia sido uma nação muito poderosa, eles tinham medo de que fossem ameaçados novamente pelo povo hebreu, né? Então, assim, e aí Deus preparou que mais um grupo fosse, né? Para terminar, principalmente a parte da fortificação da cidade. E aí você imagina, ele recebe a notícia de uma pessoa de que a situação lá em Jerusalém era terrível, né? Os muros estavam destruídos ainda, a cidade desprotegida, né? E a calamidade tinha tomado conta. E como era importante isso dos muros para eles na época, sim, né? Que toda a cidade era murada, né? Sim, é que dava proteção contra sim, os seus inimigos e tal. Você podia ter uma segurança maior, né? Então, a informação que veio é que, olha, de fato, a gente conseguiu fazer parte do trabalho, mas uma das coisas principais, que é manter a tranquilidade, a paz no lugar, não é possível por conta da situação de que não foi terminado o serviço. E aí até o próprio rei, por pressão dessas nações que ali habitavam, ele também acabou lavando as mãos, sim, né? Porque era muita reclamação. Esses próprios povos, eles reclamavam o rei também com relação à construção e tal. Então ele foi deixando por isso mesmo. Então isso angustiou, você imagina, Neemias, sabendo da situação do seu povo, né?
de que está passando por uma situação terrível, de pressão e de falta de proteção, ele se angustiou muito. Então, a situação dele era que ele era um homem muito angustiado naquele momento, né? Interessante, Shinji, notar que ali no verso que a gente leu, acabou de ler, Neemias invoca primeiro a grandiosidade de Deus. Sim. Ele diz que Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa lembrando que, apesar de o Deus ser grande e terrível, Senhor, Criador do universo, ele guarda a aliança com míseras criaturas como nós. Coisa que os deuses pagãos de outras épocas não tinha esse tipo de relação de fidelidade, de misericórdia com os seus súditos, digamos, né? Os deuses pagãos eram deuses que se iravam facilmente, que mudavam de ideia, que exigiam sacrifício para aplacar sua ira, tinham características humanas de mau humor, de poderem ter uma reação súbita, né? Como se fosse realmente um deus, né? Que muda de ideia e que o tempo todo você não sabe o que fazer para agradá-lo. Neemias já começa invocando o Deus do céu, que guarda o seu conserto e as promessas para os seus filhos. Né? Situando já Deus nesse contexto de um Deus que atende e ouve cada um dos seus filhos. E o interessante é que ele, quando recebeu essa notícia, ele não julgou o povo. Não culpou ninguém, Não culpou ninguém. Ele não acusou de o povo ser covarde, de não ter feito isso. E ele também não aceitou a situação. Não deixou por isso mesmo. Né? Então foram duas características das ações dele que me chamaram a atenção. Ele não julgou, né? Julgando o povo, vocês foram lá para fazer esse trabalho que Deus pediu e vocês não fizeram. Vocês se acovardaram, não tiveram fé suficiente. O que ele fez? Ele orou e jejuou. Na realidade, ele foi buscar na fonte do único que poderia ajudá-lo, né? Foi isso que ele fez, né? Eu queria, você até começou a falar, Marcos, sobre essa oração tão bonita que Neemias fez, que ela tem alguma semelhança com a oração que Daniel fez também, né? E aqui o autor até ele fala, né? Será que ele sabia dessa oração? E eu queria que você falasse, porque aqui diz que houveram algumas etapas da oração, né? Quais foram essas etapas? Então, Neemias primeiro começa reconhecendo a situação de desesperança, no sentido assim de não ter saída. Antes, claro, como a gente comentou, ele reconhece a grandiosidade do Deus Criador, que é fiel às suas promessas. Então ele coloca a situação de desesperança, né? O beco sem saída em que eles estão, e aí reconhece o pecado do povo, reconhece seu próprio pecado, admite, e se dispõe a orar, a ouvir e a se posicionar perante Deus de uma forma que Deus pudesse agir por meio dele de alguma forma. Naquele momento, Neemias estava apenas abrindo o seu coração. Quem sabe tenha passado pela cabeça dele, e certamente passou, que ele estava muito próximo de quem podia decidir as coisas, que era o rei, o Artaxerxes. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que estão numa situação de apoio, e ele que era um escravo, tinha sido trazido de outro reino, elas não podem falar com o rei a hora que bem entenderem, interromperem, trazerem ideias, sugestões, elas não estão ali para isso. Inclusive é curioso porque existe uma regra na Casa Branca que todos os que atendem, que trabalham na Casa Branca, não podem dirigir a palavra ao presidente. Eles só podem reagir se forem provocados. Porque pode acontecer de o presidente americano estar num momento de profunda reflexão, concatenando os pensamentos para tomar uma decisão importante, e de repente um serviçal vem lá e tira a atenção dele, e o destino do mundo muda ali porque alguém se atreveu a falar com o presidente numa hora indevida. Então essa regra lá. Imagina naquela época a mesma coisa, né? Então ele orou e aguardou 4 meses uma oportunidade, né? E essa oportunidade Deus criou. Ele estava perante o rei e até correu o risco de, quem sabe, ser lançado fora, até ser morto, porque ele chegou triste perante o rei. Você não pode chegar triste perante o rei. Né? Mas Deus preparou o coração do rei, de tal forma que o rei se dispôs a ouvir, perguntou, interpelou, né, Neemias, e aí ele pôde colocar habilmente por que ele estava triste, que seu povo estava sem poder reconstruir a cidade, cumprir a promessa de reconstrução, e ele já não poderia estar contente naquela situação. E Deus já tinha preparado o coração do rei, né, para que o rei permitisse que Neemias fosse esse instrumento de reconstrução. É interessante, né, Marcos, você falando
que assim a impressão que é porque ele orou e fez tudo bem certinho, a resposta de Deus deveria ser imediata, né? E é uma coisa que a gente tem essa tendência, né? Por se eu pedir, se eu fiz tudo, por que Deus está demorando em me responder? Então isso é interessante porque a gente tem que tomar isso para a nossa vida também. Como ele colocou nas mãos de Deus, ele teve paciência de esperar. E às vezes a gente coloca nas mãos de Deus, mas quer dar uma atropelada, quer dar uma ajudada, fazer alguma coisa que interfira, né? Então ele soube deixar nas mãos de Deus e esperou, né? Porque ele confiou, e que é uma coisa que não é fácil, né? É uma coisa bem difícil. E um trecho da oração dele que eu gostaria de destacar aqui, Sim. No verso 11, diz assim: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Né? Ele colocou, ó, ouve a minha oração, abriu o coração dele, porque nós temos prazer em te adorar. Ele não estava ali só por causa de uma situação que precisava de uma intervenção divina, né, recorrendo a um Deus que não fosse um Deus pessoal, não. Era um Deus muito pessoal. E ele tinha um relacionamento. Teve essa ousadia, né? E essa honestidade, de dizer, ouve a oração de nós que temos prazer em te adorar. Será que cada um de nós pode dizer isso, né? Ouve a tua oração do teu servo que tem prazer em te adorar. Porque às vezes, alguns, infelizmente, levam a vida cristã como se fosse uma carga, como se fosse um fardo, alguma coisa, uma responsabilidade que você tem que atender, não é exatamente o que você queria, mas enfim, já que a vida eterna está em jogo. Não, Sim. Nós não estamos negociando com Deus. Nós o servimos, deveríamos servi-lo por causa das suas infinitas misericórdias e o seu amor demonstrado por nós. Amor reagindo ao amor demonstrado. Mas claro que envolve isso um amadurecimento, talvez, na caminhada cristã, e Neemias estava muito maduro, porque ele disse com convicção, nós temos prazer em servir. Sim. Assim como tem prazer em servir, Deus tem prazer em socorrer o seu povo. Sim. Né? E Ele deseja que nós acreditemos nas promessas dEle. Né? E Ele gosta que a gente verbalize. Né? Porque Ele sabe tudo que está no coração da gente, mas Ele gosta que a gente exprime em palavras aquilo que é o nosso anseio e a nossa súplica. Né? Aqui a próxima parte da lição, Shinji, ele fala que Neemias se manifesta e ele até fala que ele era o copeiro do rei. Sim. E era um cargo muito importante isso na época, Sim, né? Na época, o copeiro, em alguns reinos, ele era considerado, ele tinha um cargo até semelhante ao primeiro-ministro. Sim. Né? Era um cargo de confiança. Ali o copeiro, apesar de parecer simplório hoje, né? Mas é que ele servia o rei, ele estava ali. Ele experimentava tudo aquilo que o rei ia comer, tinha algum né? veneno, alguma coisa, né? Então era um cargo de extrema confiança. Então tinha uma proximidade muito grande com ele. Então quando ele soube dessa dificuldade do seu povo, o que ele fez? Ele orou, né? E durante 4 meses ele orou pedindo a orientação de Deus para o que ele deveria fazer, né? Semelhante. Tem uma analogia próxima com o que aconteceu com Esther, né? Verdade, pensei nisso também. Então ele se preparou, ele procurou a Deus, né? Jejuou, orou, né? E para saber o momento certo de poder conversar com o rei. E como o Marcos falou, aconteceu em um momento em que ele estava servindo lá, o rei sentiu que ele estava triste, né? E era diferente, ele sempre, possivelmente, aparecia sorrindo ou estando de bom humor e tudo. E o rei perguntou para ele: vem cá, o que está acontecendo com você? Você não é desse jeito, né? E ele foi muito sábio, né? Que ele falou assim, olha, poxa, eu posso te falar então o que está acontecendo, né? Ele foi muito estrategista, né? Orientado por Deus mesmo, né? E ele falou, olha, puxa, na terra dos meus pais, onde eles estão sepultados, a coisa está horrível, né? E assim, está tudo jogado e como que eu vou deixar a sepultura dos meus pais, né? E o meu povo largado dessa maneira e tal. Então, e ele foi muito astuto e muito sábio e foi aos pouquinhos, né, passando essas informações para o rei, mas ele não disse o local, especificamente, mas que ele precisava se ausentar, né, e para tentar fazer alguma coisa, mas se fosse a vontade do rei. Sim. Né, sempre dando a decisão para o rei. Naquela época era muito importante isso, para que o próprio soberano viesse à vontade dele. Sim, se sentisse no controle da situação, né? E aí, por fim, o rei falou, não, qual é o tempo que você vai se ausentar? É muito tempo? Ele explicou e houve uma concordância ali. E aí, por fim, ele disse que era lá na terra de Judá. E aí ele acabou indo, né? Acabou indo, né? Então ele usou de toda uma sistemática e de
de uma estratégia, mas que, assim, através da oração, ele tocou o coração do rei. Sim. Né? Acho que ele é porque entregou. pareceu tudo muito fácil, né? Mas na Exatamente. realidade foi fácil porque Deus agiu primeiro, É né? Interessante a forma como Deus trata com as pessoas que têm perfis diferentes. Deus trata de forma diferente e utiliza essas pessoas para a sua obra, independente se o seu perfil é um pouco mais ousado, um pouco mais irrequieto, mais calmo, mais contido. Se a gente for olhar Esdras, tem uma passagem muito curiosa no livro de Esdras, que Esdras foi-lhe oferecida uma escolta e ele não quis. Né? E depois, é muito saborosa essa passagem, quando ele chegou à beira do rio, próximo a atravessar, a entrar em território, digamos, inimigo, onde estavam as outras nações, ele falou assim, ó, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós tivemos vergonha de falar para o rei lá que precisávamos de escolta, já que tu és o nosso Deus, e agora, por favor, esteja conosco. Neemias fez o contrário, não foi-lhe oferecida uma escolta, ele pediu. Né? Ele pediu uma escolta, e ele foi com escolta, né? Estrategista, sabendo que ia ter dificuldades, talvez indo mais naquela leitura shakespeariana de que Deus ajuda quem se ajuda. Então, mas são visões diferentes, Sim. perfis diferentes, e que Deus trabalhou com os dois igualmente. Respeitou a vontade dos dois. Né? E os dois chegaram em segurança e fizeram o que fizeram. Sim. Marcos, aqui ele fala sobre quando Neemias é enviado, só que ele teve alguns problemas com algumas pessoas, né? O que aconteceu aí? Primeiro que ele, chegando a Jerusalém, chegando ao outro lado, ele tinha a carta do rei, né, com ordem para... Tinha até a escolta, como disse, com ordem para começar a reconstrução e apoio, que todos deviam apoiá-lo, mas ele não saiu mostrando carta nenhuma. Ele foi investigar a situação, né, como estava a cidade. E não falou para ninguém, E não falou né? para ninguém. Né, saiu escondido, em horário alternativo, vistoriou a cidade inteira e depois, então, ele chamou os líderes da cidade e explicou e falou, realmente a nossa situação é difícil. No entanto, né, nós vamos reconstruir, Deus me guiou para vir até aqui e abriu o jogo, e aí todos se animaram porque viram que ele já sabia, ele não chegou assim, ó, vamos resolver isso aqui sem ter conhecimento. Vamos ver o que vai dar, né? Não. Ele viu, percebeu, soube o tamanho do desafio e anunciou que ia ser feita essa reconstrução. Né, sabendo já, e assim imediatamente começaram a surgir aqueles que questionaram, contestaram e que não queriam essa reconstrução. Sim. Porque temiam que o povo judeu, de novo, fosse um povo forte e que pudesse exercer domínio sobre as nações Como vizinhas. o Shinji tinha falado, né? Exatamente. Eles tinham esse cuidado, né? Esse medo, né? Shinji, e como é que ele se prepara para a tarefa dele? Então, ele não contou os planos para o inimigo, né? Sim. Logo de cara. E nem também para os que estavam com ele, como o Marcos falou, né? Então ele fez exatamente isso. É aquilo que o Marcos falou. Ele fez uma missão de reconhecimento do local, né? E planejou com muito cuidado, com muito critério, todos os pontos que ele ia fazer. E meditou, orou e jejuou. Né? Eu acho que isso é o principal. Agora, o que aconteceu? Zombaram muito dele. Então, o local que ele chegou, ele recebeu essas cartas e já veio com todas as orientações. Existiam os líderes que podiam fornecer a madeira, ele pediu, ele foi ousado. Ele falou, rei, eu vou chegar lá, pede pro cidadão lá me dar a madeira, que já que ele cuida da madeira, pede pro outro cidadão deixar eu passar, porque precisava de permissão para você cruzar, né? E o outro lá pede para ele me alojar na casa dele. Né? Porque ele foi ousado mesmo, né? E ele foi com essas orientações. E acreditando, talvez, né? Assim, com algum temor também, mas confiando muito em Deus, de que pudesse receber essa ajuda. Só que aconteceu justamente o contrário. Chegando lá, fora essa questão do temor de que o povo judeu ele fosse novamente, se tornasse uma relação muito forte e fosse uma ameaça para esse povo, né? Fora essa questão de que você imagina, é mais ou menos assim como quando Jesus veio, né? Os grandes líderes, assim como Caifás, como, né, os letrados da época de Jesus, quem que é esse cara que está chegando aqui, né, dando ordem para a gente, vindo com carta de recomendação, assim como Neemias foi, né, com a carta do próprio rei, e para reconstruir essa cidade, e até acusaram ele de ser traidor. Falou, poxa, você está querendo reconstruir o muro por quê? Então você vai trair o rei? Você está fazendo isso para atacar o próprio rei? Então, usando da própria missão dele como arma
para colocar ele como conspirador. Então, assim, ele teve muita dificuldade, de fato, né? Mas a estratégia dele foi justamente essa. Ser cauteloso, né? Orar bastante e negociar também, né? Porque nós como igreja, aí vou trazer um pouco para a nossa realidade hoje, e que a lição, no final, ela aborda e ela faz coloca uma abordagem interessante nisso, é que nós dependemos dos outros para que a gente possa fazer as coisas. Sim. E nós dependemos dos nossos irmãos próximos, mas também nós precisamos das instituições, do governo. Sim. Né? Não que isso seja a barganha para você conseguir uma coisa ou outra, mas nós precisamos, por exemplo, hoje tudo na vida em que nós vivemos, na nossa vida normal, você precisa das instituições, né? E você precisa ter um bom relacionamento, mas isso que não comprometa os seus princípios. Exatamente. Né? E que você não negocie coisas ilícitas, nem nada disso. Mas isso viu como um aprendizado de você tentar, para você executar uma tarefa, fazer uma coisa, você se relacionar com as instituições diversas que tenham, né? Da maneira que Deus aprova. Sim, né? e o fato assim de ele já ter orado, de ele ter jejuado, ele sabia que Deus estava à frente, né, de tudo e que poderia resolver tudo, né? E assim, uma coisa interessante que eu digo, Neemias, ele apesar do seu de ter um coração tão oprimido assim com a angústia dele, ele sempre tinha palavras edificantes na boca dele. Isso me chamou a atenção. Né? Palavras edificantes significa o quê? Pensamento positivo, né? De que as coisas vão dar certo, e isso demonstra fé e confiança em Deus. Sim. Sobre a atitude de oração de Neemias, fala que ele orava dia e noite, né, muitas vezes, e ao mesmo tempo, quando o rei perguntou para ele, o que você quer? Daí o trecho bíblico diz assim, eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Depois disse ao rei, se o senhor está contente comigo, foi a oração mais rápida da história, né? Sim. O que você quer? Ele orou, né? Senhor, essa é a oportunidade. Né? Isso mostra o seguinte, que na verdade orar dia e noite não é que ele ficou dia e noite ajoelhado, né? Mas ele estava em sintonia, né, com Deus, buscando a face de Deus, tentando ouvir, entender, né, pela leitura da Bíblia, pela leitura dos profetas, o propósito de Deus, em atitude de oração. Tocando sua vida, ele tinha responsabilidades no palácio, né? Mas ele estava em atitude de oração e com aquilo inculcado em sua cabeça, em sintonia com Deus. Então, seja numa oração instantânea que ele fez ali, quando o rei pediu o que se quer, seja no dia a dia, nós carregamos essa atitude de oração conosco, podemos carregar o tempo todo. Não quer dizer que as pessoas vão olhar para nós, vão ver nós o tempo todo, né, balbuciando, mexendo os lábios. Não é isso. Estar em sintonia com Deus, estar com o espírito elevado para Ele. Gente, você gostaria de falar mais alguma coisa assim que te chamou bem a atenção na lição? Eu acho que sim. É interessante assim, você pergunta a abordagem de como que todo o planejamento de Neemias, né? Ele primeiro com relação ao povo dele, ele sempre primeiro lembrou e fez lembrar o povo de tudo aquilo que Deus tinha feito primeiro na vida deles, antes de pedir alguma coisa para eles. Né? Então, ele fez o povo pensar e lembrar de tudo aquilo que Deus fez na vida de cada um, de todas as pessoas que já passaram, dos familiares, enfim, de toda a trajetória do povo judeu. Né? E aí sim, pedir para que vestissem aquela camisa, né? de poder fazer um novo trabalho, um novo desafio. Então, assim, nós nunca devemos nos esquecer, eu acho que isso é o principal, de que nenhuma missão que Deus pede para o seu povo é impossível de ser feita, porque Ele é o Deus do universo. Ele pode todas as coisas. Né? E nós devemos confiar, devemos ter fé, mesmo que as coisas pareçam impossíveis, sejam difíceis, em qualquer área da vida da gente. Né? Na área do trabalho, nos relacionamentos, casamento, enfim, na própria igreja, na saúde, né? Quando a gente encontrar dificuldade, porque você fala assim, nossa, mas na época dos mártires, parece que Deus estava mais presente, estava mais perto, e as coisas aconteciam. As coisas aconteciam lá como acontecem hoje também. Né? E é um bom exercício até para a gente fazer para a nossa própria vida, né? Quanta coisa que Deus já fez para a nossa vida, né? Por que Ele não vai continuar fazendo, Nós né? devemos exercitar a espiritualidade todos os dias, né?
e entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. E você, Marcos, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de apontar um ponto importante em relação ao que aconteceu após o ministério de Neemias, o trabalho de Neemias. É curioso que depois de Neemias teve Malaquias e ficou um interregno, um tempo de 450 anos até a vinda de Cristo. E com a reforma que Neemias fez, então surgiu um povo que, como nunca antes, fez da Bíblia uma questão central para a vida deles. Eles já não adoravam mais ídolos, não violavam o sábado, dizimavam a menta, né, o hortelã e o cominho. Eles passaram a ser estritos guardadores da lei. E com o tempo, nesses 450 anos, talvez até os anjos no céu pensaram assim, olha, agora Deus vai para um povo que está preparado, que ele está guardando a lei no detalhe e acrescentando ainda mais coisas. Mas Deus queria mostrar para todos nós e para o universo que não é a lei dele, não é assim que ele espera ter um relacionamento com os seres humanos. Então eles ficaram estritos guardadores da lei, fizeram até um juramento assinado, se for ler o livro de Neemias, eles assinaram um contrato falando que daqui para frente jamais faremos isso, vamos andar certinho em cima das regras, mas esquecendo-se do foco central que é o relacionamento com Deus. O que aconteceu? Amor. Esses melhores guardadores do sábado da época, os melhores que tinham melhor dieta de saúde, que não adoravam ídolos, eles rejeitaram o próprio Criador do sábado, o próprio Criador do universo, porque eles não gostavam de Deus. Perderam o foco totalmente. Então, né? na história do povo de Israel, a gente vê que Deus foi misericordioso e fiel às suas promessas. E eles erravam, pecavam, voltavam, e Deus atendia. Voltavam de novo e Deus atendia. Por fim, quando eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas esqueceram-se que Deus é relacionamento, Deus é um Deus de amor e de relacionamento, eles ficaram tão afastados de Deus que acabaram matando o próprio Filho de Deus. E o que Deus fez? Ele rejeitou os judeus? Não. Ora, Jesus foi um judeu, os primeiros discípulos, os discípulos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus, Deus continua amando o povo judeu, estendendo a mão para fazer, por meio deles e agora por todos os povos, chegar a essa mensagem de que Deus quer um relacionamento com as pessoas. Ele não quer que você faça uma lista de mandamentos e fale assim, eu vou cumprir todos aqui, eu tenho um contrato, Senhor, deixa comigo que eu vou cumprir. Porque isso não é um coração, não faz um coração grato, um coração de amor. Cria apenas uma pessoa legalista. Né? Sim. Então, esse é um alerta para todos nós que as reformas que Neemias fez foram muito boas, Deus conduziu ele, mas, de novo, na história, o povo interpretou erradamente, e dessa vez, uma lição para toda a eternidade, até no céu os anjos perceberam, não é assim que Deus se relaciona com as pessoas. Não é por uma lei pregada na parede, mas é uma lei escrita no coração. Né? Muito bem. Eu gostaria só de terminar aqui com uma reflexão para todos nós, que está bem no último dia da nossa lição aqui na sexta-feira, que diz o seguinte, o que significa o fato de que em toda a Bíblia os que foram chamados por Deus enfrentaram oposição? Por que isso ocorreu em quase todos os casos? Por que não devemos ficar desanimados quando, mesmo fazendo a vontade de Deus, enfrentamos obstáculos para realizar o que Ele nos chamou para fazer? Então, isso aqui é uma lição para nós, né? Aquilo que a gente precisa fazer nunca vai ser redondinho e super fácil, sempre vão haver os obstáculos, né? Mas que assim como a atitude de Neemias, que foi de oração e de jejum, que a gente coloque tudo nas mãos de Deus, porque Ele, de uma maneira assim, de uma hora para outra, Ele pode resolver as coisas de maneira que a gente nem imagina que poderiam ser resolvidas, né? Então, que a gente possa ter essa fé que Neemias teve e que a gente não se deixe abater por esses obstáculos, porque infelizmente eles sempre aparecerão na nossa vida, né? Mas que Deus é acima de todos eles. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi muito bom ter vocês aqui, viu? E nós vamos então terminar com a palavra de oração e eu peço que o Shinji faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos aqui em que estudamos a Tua Palavra, pelos ensinamentos, pelos exemplos aqui, que nós temos fartos exemplos na Bíblia, Senhor, assim como Neemias, que nos mostra que, apesar das dificuldades em que o Teu povo vive e viveu durante todos esses anos da existência da humanidade, o Senhor nunca abandonou o Seu povo. Amém.
E a certeza que nós temos que, quando a gente te busca, Senhor, em oração, quando o nosso coração está ligado a Ti, o Senhor nos socorre, o Senhor nos ajuda e as coisas acontecem conforme o Senhor orienta, para que nós passemos pelos momentos de dificuldades, estando contigo, Senhor. Amém. Cuida da Tua igreja, cuida de cada um de nós. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter a tua companhia no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode sempre acessar os nossos cultos ao vivo, todos os domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite e também aos sábados a Escola Sabatina a partir das 10 horas e em seguida a transmissão do nosso culto divino. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.